Aprender com a doença. Antes de tudo, é preciso aprender. Cada uma delas traz claros recados ao doente. Indica com clareza que a forma de pensar, de sentir, de agir está em discordância com o potencial e capacidades. Na infância, cabe aos pais desenvolverem observação de si mesmos e da criança, para depois engajar os filhos nessa tarefa, que muitas vezes pode ajudar a acelerar todo o processo de cura e contribuir para evitar reincidências. A doença deve ser encarada como um alarme. Qualquer situação que possa trazer como resultado a sensação de dor ou de sofrer físico ou moral deve ser aproveitada para aprender com muito cuidado, pois, assim como bem e mal são relativos, a saúde e doença também. Nenhuma situação deve ser desperdiçada. Antes de tudo, devemos assimilar a ideia de que doença não deve ser apenas combatida, mas explorada em suas potencialidades de tornar-se útil. Ninguém duvida nem questiona que o melhor caminho para todos seria a evolução baseada no desenvolvimento da inteligência com alegria e prazer, sem dor, sem sofrimento, sem doença. Então, enquanto isso não acontece, é proibido desperdiçar os recursos do caminho que escolhemos para progredir sob pena de nos transformarmos em contumazes sofredores. Uma série de fatores contribui para que a evolução seja positiva, lenta, sofrida, doentia. A precária condição psicológica, o sistema de crer em que predomina o pensamento mágico, sorte, azar, destino, milagre, Deus quis assim, o tipo de educação utilitarista, a falta de clareza na percepção das emoções, ignorar quem somos e outros. O caminho da passividade transforma o sofrer em importante ferramenta para progredir, pois quando os acontecimentos estão sob relativo controle, é comum que estacionemos em velhos hábitos e formas de conduta, até criarmos as crises necessárias à mudança de postura. Até novas doenças ou recaídas fazem parte do arsenal pedagógico. Para ilustrar, costumamos não finalizar tratamentos. Esse é um dos fatores que ajudaram a criar os fenômenos da resistência das bactérias a antibióticos. Como usar a doença para aprender? Deve soar como uma sirene que avisa o momento de parar para pensar, momento de recolhimento íntimo. A técnica é simples, basta escolher um lugar calmo, se possível, tentar relaxar, meditar ou orar para melhorar o padrão vibratório. Em seguida, analisar. Que pensamentos se repetiam no período em que antecedeu a doença? Positivos, negativos, arquitetando vinganças, retaliações, medo, obsessivos, compulsivos. Que emoções acompanhavam esses pensamentos? Construtivas ou destrutivas? É importante que aprendamos a separar as emoções umas das outras e com honestidade. Aprendemos a ser desonestos na sua avaliação, como exemplo. Determinada situação trouxe o ódio com desejos de vingança, mas a educação recebida faz com que tal sentimento seja maquiado pela razão e interpretado como simples mágoa. Que situações ambientais, alimentação, clima, podem ter contribuído? Doença crônica é lição não aprendida. As atitudes que a antecedem devem ser estudadas, analisadas e confrontadas. A repetição, seguida da mesma doença, ajuda a entender como funcionamos e a encontrar a saída do labirinto dos nossos esconderijos subconscientes. Esse sistema pode ser usado tanto na forma aguda de adoecer, quanto na forma crônica. O conjunto de sintomas que se repetem com mais frequência conduzem a uma forma mais rápida de entender. Como exemplo, a dor que se repete a cada pensamento obsessivo de preocupação, medo, o medo de que as coisas não aconteçam conforme se espera, associada à ingestão de determinados alimentos como laticínio, fritura, doce. É preciso atenção para identificar o conjunto de situações, pois determinados tipos de alimentos desacompanhados de determinados pensamentos e sentimentos não provocam dor de cabeça. É preciso fazer experiências. Quando desconfiamos que um processo esteja sendo instituído, é preciso comprovar. Para tanto, basta repetir de forma voluntária e planejada o conjunto de pensamentos, sentimentos e atitudes. O pensamento e a ação podem ser planejados.
Já a forma de sentir é mais complexa, portanto é preciso dar o devido desconto se a situação planejada não corresponder às expectativas iniciais. Para que o subconsciente incorpore o fato, é bom repetir a experiência várias vezes. O meio-termo cria conflitos. Pensamentos obsessivos e compulsivos são vitaminados pela teoria da moderação. Dou só um pouquinho, não faz tanto mal. Buscar um falso equilíbrio cria conflitos que tiram a paz, a alegria e a saúde. É como saber que se caminha para o fim fora de hora, mas devagarinho. Na estrutura da nossa personalidade, o instinto, a razão, a emoção ainda não concordam. E caso haja descuido, os conflitos podem tornar-se demorados, camuflados, portanto perigosos. Nenhum dos componentes da nossa personalidade é melhor ou mais importante do que o outro. No entanto, o comando é da razão. Ela é que nos caracteriza. E se lhe negamos os recursos necessários para assumir o controle, o fim, sem a devida consciência, se acelera. Como exemplo, vamos citar uma situação que se repete diariamente. Em uma família, os pais descobriram o mal que causa o uso do refrigerante. E sem pensar, determinam: aqui em casa a coisa mudou. Refrigerante só no final de semana ou festas. Não poderiam tomar pior decisão. A proibição na infância gera a necessidade de ser contrariada. O adulto deve se lembrar da busca do seu espaço. Precisamos ser ensinados a encontrar limites para isso. Necessitamos ousar, discordar, enfrentar, para ver o que acontece. A contenção dificulta perceber o porquê daquela decisão. Incapaz de racionalizar para compreender, pois sistematicamente é impedida de sentir a experiência do que é nocivo e do que faz mal, a criança encara a proibição e a contenção como capricho do adulto, só para provocá-la, e isso vai estimular a busca da quebra de limites, a atitude de enfrentar contrariando. Ou, o que é pior, conduz ao hábito da camuflagem ou fazer escondido, do mentir, da pouca honestidade íntima ou de relação. De outro lado, espelhando o círculo vicioso da educação vigente, não é raro que adultos façam como o bebam escondido, o que proíbem os filhos. Alguns impedem que eles tomem refrigerante, mas bebem cerveja ou qualquer bebida alcoólica. É o vício da droga pedagógica. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Viver é um fato pedagógico. Nas coisas mais triviais do cotidiano estão ensinamentos e possibilidades de treinamento que a falta de pensar conduz a desastres educativos. Uma simples situação pode levar a sérios desdobramentos na vida futura. Qual a melhor decisão? Antes é necessário facilitar a percepção. No exemplo do refrigerante, basta uma semana sem para que o corpo fique desintoxicado para avaliar a resposta. Nesse intervalo, o adulto deve orientar sobre o que pretende e quais os motivos. Certamente, quase tudo foi dito. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro, até chegar à fase seguinte. Sem que perceba, deve facilitar o exagero, para que fique claro o que foi dito, pois a confirmação virá através da cólica intestinal produzida pelo gás e de outras possíveis ocorrências. No auge do sofrer, ela deve ser relembrada do aviso recebido e responsabilizada pela ocorrência. Na medida do possível, não deve ser medicada, exceto com um placebo ou chá. Caso contrário, toda a informação anterior é desmentida. A clareza da percepção fica embaçada. Perdeu-se tempo, criou-se algum tipo de desgaste, de conflito ou até animosidade. O pior é que o adulto ainda passa por mentiroso. Não se deve voltar ao assunto até que se prepare uma nova experiência. Na pedagogia é importante falar menos, agir mais, e sempre no momento adequado. Aprender a eliminar o meio termo é fundamental. O engano sobre o que seja segurança, equilíbrio, paz e harmonia é um sério problema. A percepção de equilíbrio como algo estático cria o ficar no meio do caminho ou indefinido ou em cima do muro. Ele é dinâmico, é o saber dominar qualquer tipo de situação, qualquer polaridade.
Levemos esse conceito para nossas experiências mais triviais do cotidiano. Se algo não é bom, abusemos o máximo para que fique claro e depois sejamos capazes de abandonar o que não é bom, o que não nos faz sentirmos bem e felizes. As mudanças são graduais. Não adianta apenas perceber se há desejo de mudar, os detalhes são importantes. É preciso que haja compreensão e clareza do que se deseja. Em tudo há uma cronologia e uma ordem, e trocar causas por efeitos conduz à ineficácia. A natureza não dá saltos. Após o conhecimento vem a prática. Por isso, o principiante executa mal, pois é preciso o esforço e o concurso do tempo. Alegria e prazer. Qualquer tarefa só é bem feita e as experiências apenas são dominadas quando aprendemos a executar com alegria e com prazer. Tudo o que se faça sob o comando da imposição e da obrigação vai precisar de ajustes e de correção futura. É preciso documentar. É importante que tudo seja anotado para posterior reavaliação. O momento presente não comporta mais a informalidade sob pena de falência. Enfrentar o medo de que alguém possa ler nossos escritos é uma das condições, pois ele indica que ainda não desejamos melhorar a transparência e que somos propensos a julgar e criticar. E o medo de sermos julgados e avaliados é projeção da própria maneira de ser. Como repassar o aprendizado com a doença para a criança? Modificada a nossa forma de compreender saúde, doença e cura, reforçada pela mídia que nos aprisiona a valores atrelados ao consumo de insumos de saúde vendidos e revendidos, ao eliminarmos o sistema de crer em coisas mágicas, sorte, azar, destino, Deus quis, a criança será ajudada a fazer o mesmo. Os resultados tornam-se mais evidentes à medida que consigamos mostrar e confirmar a lei de causa e efeito, atuando nas outras pessoas e nela própria. Deve ser ressaltado que não está sendo julgada pelo fato de ter adoecido e que não é nem melhor nem pior do que outras pessoas. Somos todos apenas seres humanos em construção. Cada vez que adoeça, deve ser auxiliada a pesquisar o tipo de pensamento que estava em andamento, bem como perceber cada emoção ou sentimento e diferenciar umas das outras. Esse treinamento também induz a transparência ao aceitar sua forma de ser e a direcionar seus impulsos e tendências. Aprender com as dificuldades e os problemas também ajuda a criança a perceber que não é produtivo lutar contra o que não pode ser modificado naquele momento, e que apenas é necessário atuar no que é possível ser feito. Como prevenir as doenças da infância? A prevenção mais eficaz contra o sofrimento na infância é a educação para a vida, não necessariamente apenas instrução, tanto dos pais quanto das crianças. Conhecer o ser humano. Para deixarmos de ser constantes instrumentos de aprendizagem uns dos outros, é preciso obter gradualmente respostas às perguntas. Quem somos nós? O que fazemos aqui? Quem sou eu? Qual a minha tarefa de vida? A observação da lei que regem o progresso e sua aplicação é fator básico para a compreensão de como podemos participar da vida interativa de forma mais efetiva e prazerosa. Porém, é necessário que aprendamos a separar o joio do trigo das informações recebidas. A criança é um laboratório vivo de experiências e não um joguete dos interesses. Devemos estar sempre atentos para não transformá-la em um experimento do sistema de crenças dos próprios familiares. Na dúvida sobre como nos conduzimos frente a uma situação, a natureza nos dá as indicações mais simples e adequadas. Conhecer aquela criança. O estudo de cada uma é essencial para ajudar a evitar que adoeça com frequência e a conseguir a cura mais rápida, fácil e definitiva. Somente se consegue domínio sobre o que se tem conhecimento. Quando ignoramos, temos medo e deixamos de controlar situações corriqueiras. É preciso anotar as tendências de reagir e de agir dela, identificar impulsos, predisposições e compulsões que a levam a adoecer,
para que sejamos capazes de manter o controle emocional durante a enfermidade, até que aos poucos sejam criadas condições para mudanças. Conhecer a criança não é julgá-la como de temperamento bom ou ruim. Por exemplo, aquele docinho de criatura que não tem boca para nada, que faz tudo o que os pais pedem sem questionar, mas que vive com dor de garganta, febre. É uma criatura excessivamente contida, possivelmente insegura, e às vezes com forte sentimento de menos-valia. Já outro que não aceita ordens, é teimoso e sabe sempre o que quer, é rotulado como um gênio ruim. Apenas devemos nos limitar a observar e anotar as características das crianças e colaborar para que elas as resolvam. Melhorar os métodos pedagógicos da família. Os familiares devem ser engajados na busca de uma cultura voltada para a saúde e não para a doença, reformulando hábitos. O papel da postura do adulto é importante, pois o exemplo é tudo. Devemos falar pouco e agir mais, e as atitudes devem ser concordantes com as palavras. É preciso evitar os torneios de queixas e de lamúrias da doença em casa. Algumas famílias promovem verdadeiros campeonatos de doença, ou melhor, de relatos de sensações. Identificados os lamurientos, é preciso podar-lhes as oportunidades de se queixar, e o jeito mais fácil é mudar o foco da conversa. Diminuir conflitos familiares. Em teoria, família é equipe. No entanto, em parte das famílias, os pais têm personalidades antagônicas, hábitos e crenças diferentes, o que conduz a frequentes atritos que sempre são prejudiciais à criança porque criam conflitos. Para minorar isso, o diálogo é tudo, mas ele precisa ser exercitado. É comum que alguém tenha a tendência de ser mandão, controlador. É preciso que o outro ceda até certo ponto. Ceder no tipo de tratamento da criança sabendo no que vai dar? Embora à primeira vista pareça cruel alguém permitir que o filho sirva de experiência para quebrar um cabeça dura, a melhor política é deixar que o controlador tente primeiro. E quando o seu método não deu certo, é a vez do outro tentar em silêncio, sem recriminar. Quer estragar tudo? Eu não disse, não falei. O ideal é que as condutas frente à criança doente ou não fossem escolhidas em comum acordo, algo quase impossível ainda. É lógico que nessa guerra não declarada sobre alguma coisa, para ela. Quando se investe em diálogo, o resultado não tarda. Educação alimentar. Cada criança precisa de um tipo de dieta particular. É preciso engajá-la nessa fase. Vivemos em uma sociedade voltada para o quanto mais melhor na teoria do consumo. Para atenuar o problema, alguns cuidados devem ser tomados. Evitar que ela vá às compras com os adultos ajuda a comprar apenas o necessário. É inteligente não ter em casa coisas que possam ser comidas fora dos horários de refeições, exceto frutas. Comprar guloseimas e esconder, além de pouco ético, é falta de raciocínio, pois a criança sempre acha. Quando ela já está viciada em alimentos inadequados, a melhor maneira de ajudar é empanturrá-la, para que os efeitos sejam facilmente percebidos. Nunca esqueçamos que qualquer vício apenas termina quando o viciado o deseja de forma inteligente e espontaneamente. Quem deve decidir que não quer mais é a criança, a responsabilidade dos pais. Nenhum pai ou mãe é responsável pelas doenças congênitas dos filhos. Muitos são os que se sentem infelizes ou culpados quando eles nascem com algum problema. Esse tipo de atitude, além de inadequada, é inconveniente, pois é uma forma de se infernizar. Estudando melhor quem somos nós e o que fazemos aqui, se torna mais fácil administrar uma situação dessa. A responsabilidade dos pais começa exatamente após a fecundação, como exemplo. É necessário que a mulher grávida evite o que já é sabido e comprovado, que pode afetar o desenvolvimento do feto durante a gravidez. No entanto, quando a mãe realmente desconhece essa responsabilidade, esta é atenuada. A responsabilidade é sempre relativa.
A intenção e o conhecimento são a base em que se funda a responsabilidade de cada pessoa frente a acontecimentos que afetem a vida de outras. Um sério problema que fazemos questão de ignorar é o desconhecimento voluntário, proposital para evitar assumir. Essa é uma atitude muito mais comum do que se imagina. Outro fato que agrega o balanço da consciência é o erro induzido pelo descuido ou pela falta de vontade. Cultivamos a má vontade em promover mudanças que possam nos tirar da comodidade e da zona de conforto. Sentir-se responsável se fixa com a qualidade da educação. Temos infância prolongada e depende para que o meio em que somos criados possa acelerar nosso desenvolvimento, seja através do prazer e da alegria ou com a ajuda da dor e do sofrer. A forma como realmente nos educamos é que determina uma participação no processo evolutivo com mais ou menos responsabilidade. O que está feito, está feito. O cultivo de culpas, remorsos poderia e deveria. É uma forma de autopunição que, sem perceber, fixamos e, pior, tentamos dividir com os outros, adoecendo todo mundo. A melhor e mais natural escolha é usar o seguinte conceito: ontem fiz o melhor que pude, e hoje eu vou procurar fazer o melhor que está ao meu alcance, com boa vontade, alegria e prazer. Amanhã é um tempo que ainda não existe. Responsabilidade e aceitação. Aceitar os acontecimentos do momento e buscar resolver as situações que se apresentam é uma forma de responsabilizar-se honesta e voluntária. As mudanças são graduais. Não queiramos executar mudanças bruscas no sistema de crenças. Mudemos apenas o que percebemos e comprovamos como correto. Eliminemos, em primeiro lugar, o conceito de resoluções mágicas. Nosso filho não tem um botão de liga e desliga. Terceirizar a responsabilidade nunca cria nenhum tipo de milagres. A solução é buscar o conhecimento e tentar aplicá-lo aos poucos. O papel da escola e dos educadores. A escola e educadores assumiram obrigações para as quais não se prepararam. Assim, também todos os envolvidos na evolução humana. Isso é material que serve para muitas discussões, simpósios e livros. Incontáveis as falhas, algumas podem ser corrigidas de imediato, outras dependem de como a heterogênea sociedade responda como um todo. Alguns aspectos merecem ser ressaltados. O desrespeito com que a padronização afeta a vida de muitas crianças é fundamental para seu estado de saúde. Os rótulos que alguns recebem quando estão fora dos padrões detonam com a sua saúde e a sua qualidade de vida. As informações passadas, raras vezes, condizem com os exemplos. Nas doenças pedagógicas da infância, as denominadas doenças infantis, é que a escola mais falha com relação ao seu papel atual, instruir educando. A intoxicação a que são submetidas mediante os cardápios de alimentação nas escolas, criados sob interesses mais variados, é um fator de peso no adoecer infantil. Nas escolas particulares, a necessidade de gerar receita para poder pagar as contas no fim do mês ou lucrar torna as crianças reféns dos hábitos da sociedade, pois a direção não tem coragem de inovar nem de contrariar para não perder receita. Nas escolas públicas, o problema é mais complexo, pois envolve a direção atrelada aos meandros dos interesses políticos. O estresse crônico, somado à parafernália alimentar com poderosas toxinas, é capaz de conduzir boa parte das crianças da atualidade à morte precoce, ao contrário da tão esperada morte por envelhecimento. A indução aos vícios, o descaso com que se entende a dependência de qualquer coisa é lícita ou não é um absurdo pedagógico. Políticas para a saúde. Podemos afirmar que não existem de fato políticas para a saúde, simplesmente porque não há educação para a política. Todas as ações que se voltam para a saúde estão emperradas pela cultura. Quem ousar pensar e dizer que saúde é obrigação do Estado está se candidatando a sofrer. Política de saúde de curto prazo apenas pode ser desenvolvida na conscientização individual e familiar, depois repassada à escola e ao Estado.